A maioria das pessoas aqui me conhecem, são pessoas que já fizeram curso comigo, ou eu fiz curso com elas, nos conhecemos da militância, nos conhecemos da universidade, né? Mas eu vou fazer uma apresentação formal aqui, né? Meu nome é Jean, eu sou graduado em História, eu fiz um mestrado em História também, onde eu estudei o papel dos intelectuais na universidade pública, e fiz o doutorado nas Ciências Sociais, onde eu estudei dois conceitos em Marx, né? Que é a história e tempo presente, né? Foi uma tese de doutorado a partir de um livro, de uma obra do Marx, que é Para a Crítica da Economia Política. Neste livro, eu tenho ali em toda a tradição marxiana, coisas que o Marx escreveu para poder pensar esses dois conceitos, né? História e tempo presente. Esse foi meu doutorado. Atualmente, eu faço pós-doutorado pelo Programa Nacional de Pós-Graduação, de pós-doutorado, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, sob a supervisão da Lucélia, que inclusive está participando aqui, Lucélia. Eu fico feliz. E essa palestra, perdão, é uma palestra que está vinculada a quê? Eu disse, a princípio não tem nenhuma vinculação institucional. Estou propondo essa palestra para comunicar coisas que nós estamos estudando, o mundo da crise que nós vivenciamos, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Marx tem muito a nos falar ainda, né? Vem nos falando do século XIX, e acredito que é muito pertinente ainda pensar, a partir do Marx, o que seria esse método marxiano que muitos falam. Então, é importante deixar claro que, quando a gente fala método, hegemonicamente, na universidade, que tem como referência a modernidade. Quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que a referência hegemônica de método é David Hume, Francis Bacon, René Descartes, Kant, né? Então, método, no sentido, por exemplo, do Francis Bacon, um sistema fechado, um conjunto de normas, técnicas, que devem ser aplicados para entender um determinado objeto. Bom, se nós pensarmos que essa é a única referência de método, temos um problema. Então, parto aqui do pressuposto que há um referencial hegemônico de método na universidade e fora dela. Este método hegemônico, por favor, não é de Marx, né? Então, é importante dizer isso logo de início, logo de introdução. Se pensarmos que método é um conjunto de normas e técnicas que podem ser aplicadas para entender o objeto previamente, nesse sentido, Marx não tem método nenhum para oferecer para nós. Isso tem que ser falado com a maior liquidez possível, né? Pensar os métodos como um conjunto fechado, exógeno ao objeto. Nós não temos nenhum método em Marx. Mas, Marx usou a palavra método. Sim, usou. Várias vezes. Não muitas, mas mais de 23 vezes. Todas as vezes que o conceito de método aparece na produção marxiana, tudo bem, marxiana, da lavra do Marx, não aparece no sentido que nós conhecemos, no sentido geral, no sentido hegemônico. Método, um conjunto de normas e técnicas a serem aplicados para entender um sujeito, para entender o objeto. Não é nunca nesse sentido. Pelo contrário, é uma antitese. Então, pensar Marx a partir de pressupostos diante de um objeto e pressupor que existem coisas antes de saber qual é exatamente o objeto, para aplicar a esse objeto, isso é anti-marxista, né? Anti-Marx, né? Porque isso, na realidade, é uma perspectiva positivista da qual o próprio Marx passou a vida inteira criticando. Esse é o método, muitas vezes, da economia política. A palavra método, ela aparece muito claramente, de forma clássica, no Marx, na introdução de 57, faz parte dos Grundrisse, né? Essa introdução, ela fala de método, sem dúvida, fala de método. É importante deixar claro que é uma introdução para um livro que ele estava trabalhando para publicar e que só foi publicado em 59, que é o Para a Crítica da Economia Política. Normalmente, esses textos são parte, pelo menos a introdução, é publicada no texto de 59. Então, nesse aspecto, método é o método da economia política, que ele está fazendo a crítica. E, ao fazer a crítica,
Marx nos dá, sim, uma perspectiva de método que não é aquele da economia política, mas parte do método da economia política para superá-lo. E aqui vem um conceito importante, que é a categoria, que é a categoria de superação, pessoal. Superar, superação, seja como verbo, no sentido, né? No sentido que Marx usa, é no sentido de se apropriar, né? E elevar. Ou seja, não é negar o método da economia política. Isso fica claro quando nós lemos e estudamos o texto de 57. Marx apresenta, a proposta é fazer a crítica do método da economia política, ao introduzir de uma forma geral. E ao fazer a crítica, ele coloca o elemento do método, nas palavras dele, do método correto, que não é o método da economia política. Eu vou tentar falar isso aqui, alguns elementos sobre esse método para vocês. Então, dito isso, primeiro, que não existe método fechado em Marx, método prévio. Eu quero analisar um objeto X, não sei, educação no Brasil, e vou usar o materialismo histórico dialético. Você já estudou, já sabe quais são as determinações, quais as categorias imanentes desse objeto, ou seja, é a perspectiva do método fechado e exógeno, que vem de fora, pronto para ser aplicado. Não tem isso em Marx, pessoal, isso não existe em Marx, né? Mas por que a gente ouve falar muito de materialismo histórico dialético dessa forma? Uma perspectiva epistemológica. Porque a tradição marxista, e aí olha só, aqui eu chamo a atenção para, eu estou saindo de uma perspectiva marxiana, mas considerando toda uma tradição que se levantou depois de Marx, que é a tradição marxista. Na tradição marxista, houve e há uma divulgação muito forte de um método do Marx. Muitos chamam de materialismo histórico dialético, método dialético, ou vou chamar de materialismo histórico, e uma outra coisa que seria o materialismo dialético, ou uns vão querer juntar, né? Algumas partes dessa tradição vão querer juntar materialismo histórico e materialismo dialético, colocando só a ligação, né? Materialismo histórico, materialismo dialético. O que é de fato isso? Bom, eu não tenho como dar da tradição marxista, mas é preciso considerar, na tradição marxista, de tudo que criou um pouco. E dentro da tradição marxista, há um peso enorme para aquilo que se desenvolveu na União Soviética, na Rússia, em 1917, e pós-1917. A União Soviética, sobretudo, a partir dos anos 27, dos anos 30. Popularmente se fala stalinismo, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui que stalinismo é um fenômeno que tem que ser analisado para além de um mero xingamento. O fato é que o stalinismo, no sentido de todo um conjunto de fenômenos, fazem parte de um processo de burocratização da União Soviética, vai divulgar manuais com receituários. Aqui tem um problema sério. E eu faço um parênteses fundamental. Marx não trabalha, e quem tiver dúvidas ou depois fazer perguntas, fique à vontade. Marx não trabalha em uma chave epistemológica. Há uma museologia, mas ela não é epistêmica. Ela também não nega a epistemologia. O fato é que a perspectiva de construção do conhecimento, o caminho a ser feito para entender as determinações do objeto, em Marx, assume um caráter ontológico e não epistemológico. Isso é da mais alta relevância. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, não é consenso entre os estudiosos de Marx. Muitos vão dizer que não existe uma ontologia de Marx. É verdade, Marx nunca escreveu uma ontologia. São outros pensadores. Agora, há um estatuto, existem perspectivas ontológicas na construção do conhecimento de Marx que não permite a gente filiar Marx a uma mera epistemologia. Quando eu digo mera, não é depreciando, mas é simplesmente uma chave epistêmica da produção do conhecimento. A chave epistêmica é muito importante. Descartes, Hume, Bacon, John Locke, Kant, Hegel não, vamos ficar com isso só. Então, epistemólogos extremamente importantes. A chave de Marx, a chave marxiana, não é a epistemologia. Atravessa, a palavra aqui é escolhida, não é por acaso, a palavra atravessar. Ou seja, ela perpassa, ela passa por dentro da epistemologia, a perspectiva ontológica. Né? Então, isso aqui já é uma chave importante. Volto agora fechando parênteses. A tradição soviética e stalinista divulgou um método do Marx em uma chave epistêmica, epistemológica, e não ontológica.
Muito pelo contrário, inclusive condenou a ontologia como se fosse uma espécie de metafísica. O desdobramento dessas determinações do Partido Comunista Russo tem repercussões até os dias de hoje. Se incentiva, após 1917, um peso, a construção de uma série de instituições preocupadas em fazer pesquisa em relação à filosofia, em relação à história, em relação à pedagogia, em relação à psicologia. E existiu uma escola muito importante para formar professores secundaristas. Eu falaria aqui no Brasil secundaristas, ou de secundária. Que é literalmente a escola de professores vermelhos. Mais ou menos traduzido, a escola de professores vermelhos. O que é a escola de professores vermelhos? É uma escola com o objetivo de divulgar o marxismo, divulgar a filosofia, a história, a dialética, o método marxiano em toda a União Soviética e no mundo. Os países com os movimentos que eram simpatizantes da União Soviética. O fato é que, muito bem intencionados nos anos 30, nos anos 20, sobretudo nos anos 30, a produção da Escola de Professores Vermelhos, e eu não diria só a produção da Escola de Professores Vermelhos, né? O Instituto de Filosofia, o Instituto de Psicologia, o Instituto de Ciências Sociais, né? O Instituto de História, o próprio Instituto Marx e Engels, que vai passar a se chamar Marx, Engels, Lenin e Stalin. Né? Isso é interessante que é em vida, né? Promover uma série de vulgarizações do pensamento do Marx. E o método certamente é central nessa vulgarização. O método é apresentado, por exemplo, por um dos maiores professores da Escola de Professores Vermelhos, que é o Mark Rosenthal. Ele vai escrever um livro com esse próprio título, né? Até separei um material aqui para fazer referência para vocês, sobre o materialismo histórico dialético. Né? O título em espanhol foi publicado em Montevidéu, no Uruguai, como O Método Dialético Marxista. Essa publicação, um dos intelectuais da Escola de Professores Vermelhos, tinha o objetivo de fazer e apresentar para o mundo as leis da dialética. As leis do método dialético. Bom, eu não vou entrar aqui no Rosenthal, mas eu queria só fazer essa referência para vocês terem aí onde se apegar um pouco. Embora o Rosenthal, a partir da escola e a partir das suas publicações, que se dá a partir da editora nacional, que o governo soviético tinha divulgado o marxismo, o leninismo e o método do Marx. A perspectiva de método apresentada nesses manuais é extremamente ligada à epistemologia e negação absoluta da ontologia. E qual é o problema disso? Para falar assim, uma palestra curta. O problema é que as características, os conceitos que compõem todo o processo de cognição e construção do conhecimento a partir de Marx são tratados como leis. Quem aqui nunca ouviu falar da lei da dialética? As leis da dialética, no plural. Né? Essas leis da dialética são extremamente populares. Né? Entre elas, contradição, mediação, historicidade, totalidade, né? Movimento. Então, esses conceitos, pessoal, no método do Marx, são conceitos centrais, é verdade. São importantes. Mas nenhum deles são leis. Leis eternas e absolutas, como os manuais soviéticos colocavam. Isto é o que eu estou chamando aqui, muito pontuadamente, de parte da tradição vulgar do marxismo. O marxismo vulgar. A maior parcela da tradição marxista é composta por marxismo vulgar. Isso não quer dizer, em nenhum momento, seria um equívoco. Então, existe um grupo que não são os vulgares. São aqueles que detêm o conhecimento absoluto, então verdadeiro. O problema seria só inversão do problema, né? Ou seja, se trata de ser fiel ao objeto, no que diz o objeto. O que Marx escreve, o que Marx nos legou. Né? Não dá para inventar, no sentido de, eu acho que foi isso. Não, você pode até achar, mas além do seu achismo, existe uma centralidade do objeto na produção legada por Marx. Né? Não adianta falar que Marx falou das redes sociais. Sabe por quê? Por mais que você queira, porque ele nunca falou das redes sociais. Eu quero achar o livro do Marx que ele escreveu sobre o método. Lamento em dizer. Ele nunca escreveu esse livro. Né? Então, assim, quando a gente vai entender o pensamento marxiano e o método em Marx, a gente precisa fazer um esforço colossal, titânico, gigantesco, que é
percorrer a obra do autor. Sem anacronismos, é claro, mas é preciso percorrer e considerar a trajetória do militante revolucionário Marx, em parceria com Engels, muitas vezes, para podermos aí fazermos algum estudo, alguma referência e inferir, sim, a partir da centralidade do objeto, o que seria método para Marx. Então, retomando, não existe para Marx, no método marxiano, método de Marx, um conjunto de leis. Atenção, contradição, movimento, totalidade, historicidade, mediação, são elementos constitutivos da perspectiva marxiana, pensar e como organizar o conhecimento, mas não são leis, ok? É muito importante entender que leis nas ciências humanas, independente do Marx, leis eternas e absolutas, não existe. Isso foi proposto, né, e até hoje é proposto nas ciências da natureza, na história da natureza, né? Mas agora, dentro de uma perspectiva das ciências humanas, e sobretudo marxiana, isto é uma vulgarização de nível elevadíssimo. Entretanto, foi o que foi divulgado. Foi aquilo que foi disseminado, né, para os países, pelo mundo em geral, sobretudo a partir dos anos 30. Então, nesse aspecto, espero estar sendo bastante claro para vocês. Há historicidade no método de Marx? Claro que há. Mas a historicidade não é uma lei eterna. A história é fundamental e entender que os fenômenos possuem uma historicidade é elementar para que a gente possa considerar outra categoria marxiana, que comparece no pensamento do Marx, não é exclusividade do Marx, mas comparece no pensamento do Marx, que é a categoria de totalidade. Vocês vão encontrar muito assim como totalidade histórica. O que significa dizer isso? Significa dizer que um objeto, para ser compreendido, esse lápis, por exemplo, ele não é recortado no tempo e no espaço. Existe uma historicidade que faz esse lápis chegar aqui nas minhas mãos. Né? Nesse caso, é só na minha mãozinha direita. Então, se eu quero entender, claro que isso aqui é seria um fenômeno relativamente simples. Relativamente simples. Se eu quiser entender o conjunto de livros que tem atrás de mim aqui, ó, na minha biblioteca particular, eu preciso entender qual foi a historicidade de cada obra dessa para chegar aqui nas minhas costas. Elas não surgiram do nada. Um lápis não surge do nada, uma cadeira não surge do nada, uma escola não surge do nada, um regime político também não. É preciso entender a historicidade que dá vida a essas coisas, digo, fenômenos e coisas, no tempo presente. Então, a historicidade é um elemento central, né, para que se considere a totalidade na qual o objeto está inserido. A contradição é um outro elemento muito importante. A contradição como é possível, diferente da lógica formal, como é possível entender que um Ministério da Educação, preocupado com a educação, promova tantos ataques à educação? Isso não é possível, não é errado. A realidade está mostrando para a gente, é totalmente possível. Né? Agora, esse conceito, essa categoria da contradição, é extremamente importante entendê-la para que a gente possa entender o quê? A realidade e a combinação desigual dessa realidade. Como que há um desenvolvimento de uma realidade, e esse desenvolvimento é desigual, porém ele é extremamente combinado. Para quem já pegou, estou fazendo uma referência ao Trotsky aqui. Okay? Mas isso já está lá no Marx. Trotsky pega isso do Marx. Então, a contradição, a contradição é uma característica, sim, do método do Marx. Mas atenção, tudo isso que eu estou falando, nenhuma dessas coisas são leis. Não tem leis, não existe leis nesse aspecto de leis prontas e acabadas. Eu as uso quando me convir, né? Ou lhe convier. Outra questão importante, uma categoria importante, é a da mediação. Sabe por quê, pessoal? Não tem método em Marx se não tiver mediação. A vida, ela é composta por mediações. Existem relações dentro da nossa vida que são imediatas. De fato, não tem mediações. Mas para entender a coisa, um fenômeno, eu preciso entender as mediações que existem. Por mais que elas não apareçam de forma imanente, né? De forma espontânea, eu preciso vasculhar. Se eu não tenho conhecimento histórico, se eu não considero que o meu objeto ele é uma parte de um todo, por favor do entendimento totalidade, como mecanicamente, totalidade é a junção das partes. Não é isso não. Mas ele faz parte de um processo. E tem uma certa articulação dentro desse processo, que não aparece de cara. Ou seja, aparece de forma imediata, sem as mediações. Ou seja, entender que a mediação é central é entender que, com o método marxiano,
Para superar a imediaticidade do cotidiano, do dia a dia, eu preciso entender, não é que eu tenho que ter a mediação no bolso para usar numa pesquisa ou numa análise de conjuntura. Eu preciso entender que existe, primeiro, entender que existem mediações e descobrir quais são essas mediações. Lápis, livros, processo político, MEC, eles não nos dão gratuitamente, de forma imediata, as mediações. É totalmente imediato. As mediações precisam ser descobertas. Agora, aqui eu espero que esteja me fazendo mais entendido. No método marxiano, se eu quero analisar um objeto, eu preciso primeiro descobrir, considerar uma série de elementos, que eu estou colocando alguns aqui, mas eu preciso descobrir quais são as mediações. As mediações não vêm no pacote Office do Word. Eu uso as mediações X, Y, Z para entender tal objeto. Não, cada objeto tem determinadas mediações. E é o pesquisador, é o sujeito. O sujeito não está morto, não. Né? O sujeito é que vai, de fato, descobrir quais são essas mediações. Mas atenção, as mediações não surgem aqui da nossa cabeça. As mediações de compreensão cognitiva, que surgem da cabeça de um ilustrado ou um conjunto de ilustrados, é coisa da epistemologia. Na perspectiva marxiana, para entender um objeto, seja qual for esse objeto animado ou inanimado, social ou não, eu preciso entender quais são as determinações que o objeto possui. E eu só vou conseguir entender quais são as determinações do objeto quando eu consigo também entender quais são as mediações existentes que dão vida a determinadas categorias, coisas constitutivas do objeto. Eu não sei se essa fala está muito abstrata, tem coisas que não tem como ser muito didático, não. Né? Mas aí vocês fazem pergunta e é importante a gente retoma. Então, a mediação é algo muito importante. Outro elemento que eu quero colocar aqui, nessa fala rápida, é o fato de que... Fato não, é um outro elemento que é a abstração. Né? O que é a abstração? No Capital, Marx vai falar, meu método é o método da abstração. Muito bem, o que é esse método da abstração? Abstrair significa o quê? Abstração, abstrair, né? Significa, o verbo abstrair, significa tirar de, sair de, para além de. É claro que vem do latim essa palavra, tá bom? Mas eu não sou um exímio conhecedor do latim, mas acredito que a etimologia da palavra é fundamental, como primeiro passozinho. Primeiro passo. Sair de, me permita essa tradução livre da minha parte. Sair de significa conseguir olhar para além da coisa. Abstração, o pessoal fala essa palavra, o pessoal até faz xingamento, se sente ofendido, assim, até inferiorizado intelectualmente, porque não consigo entender, esse negócio é muito abstrato. Para, não é assim não. Claro que é difícil, sim, mas os primeiros passos não são difíceis. Agora, aqui, para me comunicar mais rapidamente, entenda que a abstração é a capacidade de conseguir olhar para além de. Eu explico. Eu estou fazendo uma palestra, mas como já me disseram, até na palestra se ensina, óbvio, né? Então, meu caráter didático não se perde, por mais que eu queira fazer uma palestra. Então, eu tenho um lápis aqui na minha frente. Você já sabe, chama, acho que esse exemplo é muito simplório, peraí que depois eu te dou um outro exemplo. Vamos com o lápis primeiro. Abstrair o lápis, vou colocar agora a pessoa, tá? Abstrair-se. Eu conseguir abstrair o que dá vida ao lápis significa eu conseguir enxergar para além do que está na minha frente, do imediato. É sair da imediaticidade e tentar entender, através da abstração, as diversas mediações que deram vida a esse lápis, esse concreto. Vamos pegar outro exemplo mais complexo. Eu quero entender o governo do Bolsonaro. Para entender o governo do Bolsonaro, eu preciso abstrair, eu preciso me abstrair de todo esse processo, não é se separar, se isolar dele, não, mas é conseguir entender para além da imediaticidade. Bolsonaro é um escroto. Ok, né? Ok, isso é imediato, não é? Agora, quais são as mediações que fizeram com que existisse o governo Bolsonaro? Eu preciso, literalmente, desprender-me, né, no sentido de tentar entender, não sair distante do objeto, nada disso, mas entender quais são as várias determinações que constituem a coisa. Essas várias determinações que constituem as coisas, entender os vários fatores constitutivos do fenômeno ou da coisa, isso tem um nome também, pessoal. É categoria.
Eu preciso entender as categorias daquilo que eu analiso. E as categorias, mais uma vez, olha a diferença do pensamento do Marx com o pensamento epistemológico. No pensamento epistemológico, as categorias já estão prontas. Você pega um dicionário e fala lá, história significa isso. Método significa aquilo. Observação significa aquilo. Trabalho de campo significa aquilo lá. Na perspectiva marxiana, considerando que existe um processo histórico em movimento de contradições, né? O sim é não ao mesmo tempo, eu preciso entender que as categorias também estão em movimento. E não adianta eu vir com um pacote, mais uma vez, do Home Office Category, e falar assim, eu vou aplicar essas categorias na minha pesquisa, ou na minha análise de conjuntura. Sabe por quê? Porque o objeto da pesquisa ele tem as suas categorias próprias. A conjuntura que você quer analisar, ela tem suas conjunturas próprias. Bom, para analisar, exemplo, poderia dizer assim, equivocado. Para analisar a conjuntura política hoje, eu vou usar as categorias que Leon Trotsky utilizou em 1938. As mesmas categorias. Bom, há permanências e rupturas. Mas o fato é que a conjuntura política aqui da vida Bolsonaro não é a mesma de 38. Seja na Alemanha, seja na França, ou seja inclusive no Brasil. De governo Vargas. Eu preciso captar o meu fenômeno a partir da sua particularidade histórica. E aí sim, a partir da abstração, conseguir entender as múltiplas determinações que dão vida a esse fenômeno. Entendendo isso, só consigo fazer isso se eu conseguir captar e entender quais são as categorias daquele objeto, daquele fenômeno. Tudo bem? Eu acho que vou passando para os próximos tópicos. Então, quando a gente pensa método em Marx, a gente tem que se afastar. Não é opcional, meus queridos e queridas. A gente tem que se afastar, literalmente, das regras prontas, pré-estabelecidas, de conjuntos categoriais em que eu utilizo, aplico, recebo de alguém, normalmente uma pessoa ilustrada, um orientador, um professor, ou um dirigente político ilustrado. Eu receberia esse conjunto de normas e aplico para poder entender um objeto ou implementar uma política. Para Marx, nada mais distante da sua perspectiva do que isso. Então, cada objeto, cada fenômeno precisa ser analisado na sua particularidade, considerando a universalidade, é verdade, mas precisa se entender a particularidade histórica de cada momento, de cada objeto analisado. Então, não tem como ter receita prévia. Tudo bem? Eu acho que isso é importante, isso magoa bastante pessoas, porque normalmente o marxismo que nos chega na academia e fora da academia, o marxismo vulgar. Também. Como se Marx apresentasse um conjunto de regras, um prontuário a ser seguido para a pesquisa, seja ela acadêmica ou não. Né? Isso é outra coisa. Né? Isso pode ser stalinismo, pode ser revisionismo, pode ter até o que você quiser dar. Mas não tem Marx. Marx, pelo contrário, é crítico dessa perspectiva de compreensão da realidade. Né? Esse idealismo que projeta em outro algo pré-estabelecido que o outro possa seguir. Isso fazia os idealistas, fazia os positivistas do século XIX. Então, nesse sentido, buscando um caminho que já está, a minha exposição está terminando, o conhecimento mediado é fruto de uma compreensão do que é o concreto. O concreto é a realidade. Só que, em primeiro momento, meus queridos e queridas, a realidade ela não apresenta para nós as suas determinações. Né? Ela nos é apresentada. Eu ando de carro, eu sento em uma cadeira, não pergunto foi feito o carro, como foi feito o carro, onde o pneu foi produzido. Agora, quando eu começo a abstrair, e aí aquela didáticazinha importante para começar e depois aperfeiçoar, claro. Abstração no sentido de a capacidade de abstrair-se, sair de, conseguir enxergar o movimento. Agora, o importante do primeiro item que eu coloquei para vocês, a importância, a historicidade. Sabe por quê? Porque se eu não tenho conhecimento histórico, se eu não entendo uma historicidade múltipla de muitos caminhos, não linear, eu não tenho a menor condição, nesse momento histórico, condições objetivas de compreender esse movimento do objeto. Se quer enxergar, portanto, compreender as múltiplas determinações do objeto, as suas categorias, as suas mediações. Então, assim, o método do Marx é um método realmente muito difícil. Porque o método do Marx, ou seja, no sentido de método, no sentido de construção, o caminho que se faz para saber, para entender e transformar o mundo, é um caminho que eu preciso ter conhecimento historicamente acumulado.
Eu vou parafrasear uma referência que é a referência para meio mundo, que é o Zé Paulo. Para ser honesto, foi a partir dele que eu vi isso. Pensador, pesquisador medíocre, pesquisa medíocre. Eu sei que isso é muito simplismo em primeiro momento, mas eu queria resgatar o aspecto de que, se não tenho conhecimento historicamente acumulado, eu não tenho condições de entender quais são as mediações, quais são as categorias que dá vida a uma síntese que a gente chama de concreto. Marx chamava de concreto. Concreto é a síntese de múltiplas determinações. É a universidade na diversidade. Ou seja, concreto é uma junção de determinações. Se eu não consigo entender quais são essas determinações, portanto, se eu não tenho capacidade de abstração para entender o objeto para além do fenômeno, no máximo, eu crio, exponho, a partir do meu idealismo, do meu subjetivismo, o que será o objeto. Acredito que a maior parcela absoluta das pesquisas nas universidades são feitas nessa perspectiva. Me refiro só àquelas que se reivindicam trabalhar com o materialismo histórico, um tal materialismo histórico dialético, ou ainda o método do Marx. A maior parcela absoluta reproduz a epistemologia e não o método marxiano. Pelo contrário, reproduz então aquilo que o Marx criticava, aquilo que ele entendia como método correto. Porque é curtíssimo, né? Por conta das determinações do Zoom. Então, o método do Marx, vamos pensar, é um método dialético, Jean? É correto falar isso? A gente não vai pegar aqui, a gente não vai causar no programa de vocês se você usar método dialético. Você pode usar lógica dialética. Correto. Esse ano é um método que não é, seja qual o nome que você usar para isso, um método pré-estabelecido, que vem de fora do objeto. O sujeito é central, mas ele precisa captar as determinações do objeto. É o que popularmente nós chamamos, não é muito popular isso não, mas é o que normalmente se chama de centralidade do objeto. Eu preciso captar o que o objeto possui, não o que eu acho que ele possui. Isso é Kant, né? Isso é importante, mas não é Marx. Eu trabalho com perspectiva. Eu tenho um objeto e eu acho que o objeto é isso. Bom, bacana. Não é invisível você falar que trabalha na perspectiva marxiana ou materialismo histórico direto. Né? É Marx, isso é impossível. Agora, para Kant, é totalmente coerente. É corretíssimo. É por aí mesmo. Né? Agora, para Marx, essa ideia de que o sujeito determina o que é objeto a partir do que eu acho que é objeto, não sei se é tão vulgar assim, mas a minha cognição captará e dirá o que é objeto. Captará o que é objeto? Beleza, está isso tudo com Marx. Mas agora, eu tenho a minha leitura da realidade. Tenho a minha leitura sobre o objeto. Beleza, né? Pode fazer uma tatuagem no ombro aí, se quiser. Não é o Kant. Está muito coerente. Agora, o problema é muito grande, que faz com que eu queira fazer essa palestra, é que na tradução marxista, muitos reivindicam então o método Marx, evidentemente, mas acabam reproduzindo uma prática, na melhor das hipóteses, kantiana. Na melhor das hipóteses. Né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês aqui, é uma fala bastante rápida, né? É uma fala de alguns minutos apenas. Eu vou abrir para as perguntas, e eu acredito que essas perguntas vão enriquecer e eu poderei aprofundar um pouco mais. Lembrando, pessoal, que se caso cair, eu mando um outro convite para quem tiver a fim de continuar o debate no e-mail. Tá legal? Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só abrir o seu microfone aí e mandar a pergunta, debater, ou fazer uma intervenção, uma crítica, fiquem à vontade. Por que o método, Jean, não se adequa ao objeto? É uma coisa assim que você falou? Queria saber entender mais. Bacana. Eu vou fazendo bate-bola, tá? Porque eu estou sozinho aqui, daí eu posso me perder. Bom, pela voz eu vi que é o Diego Maia. Tudo bom, Diego? Se for o Diego, se não fosse, me desculpa, mas eu sei que é. Né? Eu conheço a voz. Diego, é o seguinte. Veja bem. O método pré-estabelecido não se adequa ao objeto, para Marx, é isso, né? Então, por quê? Porque cada objeto tem as suas categorias, tem as suas mediações particulares. E quando, por exemplo, imagina, eu vou pegar o método do René Descartes. Beleza, pessoal? René Descartes. Eu vou pegar o método do René Descartes, feito no início da modernidade, a partir da França, a partir de uma educação jesuítica, um racionalista. Muito bom, importante, claro.
Agora eu pego o método do René Descartes para analisar, por exemplo, as religiões neopentecostais em Maringá em 2020. É claro que a contribuição do Descartes, analisando, por exemplo, nas meditações sobre a existência de Deus, me ajuda a refletir. Mas agora, se eu pego o prontuário, a sequência, método nesse sentido, Diego, a sequência de procedimentos a serem seguidos do Descartes para aplicar no neopentecostalismo em Maringá, vai dar um problema muito sério. Sabe por quê? Porque o Descartes não está nem pensando nesse Deus do neopentecostalismo que nem existia na época dele. Está dando para sacar? Então, quando vem com receitas no sentido, no bom sentido, no sentido de um conjunto de métodos, né, um receituário, né, a ser seguido, isso não dá certo para o Marx, porque ele entende que cada objeto, diante de cada objeto, que a gente tem que descobrir qual é o caminho, de fato, que vai ser feito. E como é que eu descubro? Ao fazê-lo. Ao fazê-lo. Então, pensando numa questão de pesquisa acadêmica, normalmente acontece isso. Bom, eu particularmente trabalho com materialismo histórico dialético, né? Método em Marx. Aí vem um aluno e diz o seguinte: professor, eu quero estudar a luta de classes. Ó, tá tudo dentro de um campo crítico, né? A luta de classes no Brasil hoje. Ah, bacana. Então você tem que trabalhar com essa categoria, com essa categoria, com essa categoria e outra categoria. Ele nem começou a investigação. Ele nem começou a abstrair-se do objeto para entender quais são as múltiplas determinações e as categorias do objeto. Mas eu já dei para ele um conjunto categorial. Claro que Marx nos ofereceu um conjunto categorial, que é o ponto de partida, mas jamais absoluto, como leis, como os manuais dos soviéticos colocavam. Não sei se eu fui claro, Diego. Não, foi sim. Outra questão também que eu queria perguntar é quais as diferenças entre este método que você está explicando sobre o método que o Marx discute em Miséria da Filosofia e sobre o método que o Marx está discutindo em, acho que é a crítica para uma crítica à economia política. Né? Qual que é a diferença do que você está explicando para os métodos que ele está dizendo lá, nesses textos? Por exemplo, quando ele critica o método da economia política, ele diz o seguinte: os economistas políticos partem da realidade do concreto, como se fosse a verdade plena. Por exemplo, ele começa assim: os economistas clássicos. A população na Europa... Peraí, calma, parou. O que é a população? Como se a população fosse igual na Europa, no norte da Europa, no sul da Europa, sei lá, no oeste da Turquia ou ainda na América do Sul. Eu preciso entender a particularidade daquela população. Ou seja, a economia clássica, ou ainda um método para além do Marx, ou seja, que não seria o dele, não considera e não questiona a constituição dos conceitos. É como se eles fossem feitos e acabados. Né? Por exemplo, o Estado, outro conceito. Né? O Estado, ele representa todos, independente de que Estado. O Estado na Europa, o Estado depois da França de 89, da Revolução Francesa, o Estado soviético. Não, a gente tem que entender as determinações de cada Estado, para entender a constituição desse Estado. E a gente vai ver que depois, ao buscar entender essas mediações, por exemplo, uma delas é a existência de classes antagônicas. Né? E olhando mais de perto ainda, né, com essa abstração, a gente vai ver que essas classes são antagônicas por motivo X, Y, Z, são vários. Né? E aí, eu volto para o concreto, apresentado, jogado, imposto, normalmente, no primeiro momento, população. Quando eu faço esse caminho todo da abstração, eu posso até usar a população, mas agora é um concreto pensado. Agora, a população é a abstração, como ele diz lá, abstrações vazias que colocam, o que fazem os economistas, a economia burguesa, né? A economia, o método da economia política burguesa. Ou seja, são abstrações vazias, população, Estado, riqueza. Tem que explicar o que é população, tem que explicar o que é Estado, como se constitui a riqueza. Isso só se explica atingindo o quê? As mediações constitutivas. Funciona muito bem para a economia, vamos chamar assim, para a classe burguesa. Né? Para a classe burguesa, né, dar sentenças do que é a coisa e não explicá-la, para ela funciona muito bem. Agora, Marx está propondo entender as determinações do que é, de fato, né, população, o que por trás disso. E assim vai. Mais perguntas, pessoal?
Fui claro aí, Diego? Deu para me ouvir? Deu para ouvir sim, Jean. Eu não sei se você chegou a falar aí, é porque, como eu tô sem o fone, só ouço pelo celular, eu não sei se você chegou a falar, mas eu entendi. Eu cheguei a você falar do método, qual que é a diferença também do método que ele fala lá na Miséria da Filosofia, quando ele faz a crítica ao Proudhon, que ele faz 7 críticas lá, de certa forma. Entendi, entendi. Ali, é assim, ó, são 7 pontos para poder... Eu não lembro se são 7, mas está falando que são 7. Mas é um capítulo inteiro para São falar sobre o 7. método do Proudhon, né? Criticando Proudhon. Miséria da Filosofia, para quem conhece, é uma resposta direta do Marx à Filosofia da Miséria, no Sistema da Economia Política, publicada pelo Proudhon, né? A partir da França. O Marx faz uma crítica ao método, e é ali, muito bem lembrado, porque é ali a primeira vez que ele vai escrever sobre o método, de forma pública e publicada. Escrever com manuscrito e depois descobrirmos uma outra história. Né? Agora, publicamente, expressar-se publicamente em relação ao método, ali é a primeira vez que ele vai, de fato, falar sobre um método, né, crítico, né, ao método do Proudhon. Por qual o grande problema? O método de análise da história que o Proudhon coloca é metafísico e não considera essa série de elementos que eu estou falando aqui para vocês. Né? A contradição, a multiplicidade, a não linearidade do processo histórico. Para Proudhon, né, existe uma preocupação histórica do homem bom, de ser homem bom, e de não ser homem mau. Ele reduz o movimento da história em 2 lados, um aspecto, portanto, moral da história, o lado bom e o lado ruim. No capitalismo, então, deveríamos aproveitar o lado bom das coisas, extirpando o lado ruim. Então, uma concepção de história metafísica que acaba caindo numa leitura draconiana entre bem e mal. E o bem deve vencer, como socialistas românticos. Né? Marx critica essa concepção de história porque o método de análise da história é metafísico e ainda moralista, no sentido vamos falar assim, dicotômico entre bem e mal. Né? Então, a crítica do Marx ao método do Proudhon, estou pegando um elemento, são 7 elementos, são mais de 6 elementos que ele coloca lá. Né? Ou seja, um deles, que é o primeiro ponto, né, para a questão do método, entender, é que o método do Proudhon é um método metafísico. Considera a história a partir do seu ideal. E aqui é importante, me permita para todos vocês, concatenar com o que eu estava dizendo agora há pouco, durante a minha exposição. Para o Proudhon, a compreensão do que é a história parte do indivíduo para fora, do indivíduo preconcebido, de uma forma, portanto, idealista, né, para entender o mundo que está ao seu redor. Muito bem intencionado, mas equivocado. Né? Porque a história não é composta por a expressão de luta entre bem, os contrários, do bem e mal, mas sim por classes sociais. Marx só pôde dar essa resposta, junto com Engels, a Proudhon, né, sobretudo aperfeiçoando depois na ideologia alemã, por conta, literalmente, de estudar cada vez mais essas mediações. E aqui, essa pergunta do Diego nos ajuda muito em coletivo. Marx não pensa tudo isso que eu estou falando aqui de um dia para o outro. Há um processo histórico no qual Marx está inserido. E a constituição do método de Marx não é fruto de um livro, mas de um conjunto de intervenções, de busca de entender as mediações, de entender as categorias, descobrir novas categorias sobre o que é o conhecimento, o que é a sociedade burguesa, né? E no trajeto, aí eu estou autorizado, no sentido, me autorizo a pensar o método em Marx. Mas está vendo? O jeito que uma pergunta de um momento da história do Marx, da vida do Marx, agora recuou um momento anterior à Miséria da Filosofia. Ou seja, então, aqui hoje, a gente pode fazer esse trajeto todo. Mas tem que lembrar, todos nós devemos saber que há um processo de construção paulatino, né, com avanços, recuos, estagnações na construção do conceito de método em Marx. Tá? É apresentado já nos manuscritos econômicos filosóficos, é apresentado publicamente na Miséria da Filosofia, no rascunho gigantesco da ideologia alemã, no manifesto do Partido Comunista, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, talvez mais emblemático, e para não cansá-los, né? Emblematicamente, a obra máxima onde se apresenta a perspectiva do método é o Capital. Capital todo, né? Os 3 tomos. Beleza, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Bom, então é isso. O objetivo é sempre comunicar as coisas que nós fazemos. Essa palestra
disse e repito, né? Ela vai no sentido de compromisso social mesmo, né? Para quem achar isso romântico, não tem problema, né? Por uma perspectiva militante, né? Eu diria que essa tenha sido a principal característica que me faz querer comunicar, desenvolver uma interlocução com você sobre o método de Marx. É muito insuficiente, é muito pouquinho tempo, né? Nem sei como esse programa aqui não caiu até agora, né? Se alguém tiver informações aí, diga para o tio Jean aqui, porque eu estou achando que o Zoom não está cobrando mais 40 minutos apenas, porque essa reunião já está aberta há mais de 40 minutos e não caiu ainda, né? Pois bem, o que eu quero chamar a atenção é que esses elementos do Marx não se esgotam, a gente fica, por ser difícil, não é impossível, não é inacessível, é acessível, mas é complexo, né? Quando a gente fala de pensar um método, sei lá, qual é o método do Caio Prado Júnior? É difícil também, historiador brasileiro, mas eu quero um método, eu não quero pejorativar os intelectuais, né? Mas eu quero saber qual é o método do Jean-François Lyotard. Eu vou lá e vou ler o texto do Lyotard, de 79, por exemplo, A Condição Pós-Moderna. Eu quero saber qual é o método clássico, né, das ciências sociais. Durkheim, ele tem um livro escrito lá sobre o método, das regras do método sociológico. Eu quero Weber, eu vou lá na obra máxima dele, Economia e Sociedade, tem um capítulo gigantão, muito bem escrito, chamado Método. Agora, quando eu quero conhecer o método de Shakespeare, eu não tenho nenhum livro, nenhuma peça de teatro escrito pelo Shakespeare sobre o método teatrólogo do século XVI. Não tem, não. O que eu tenho que fazer para conhecer qual é o método teatrólogo, estou forçando um pouco a barra aqui nos termos, do Shakespeare? Eu tenho que ler Shakespeare. Eu tenho que ler. E não é ler um livro só, não. Eu tenho que ler a obra shakespeariana. Eu quero conhecer, por exemplo, qual é o método, sei lá, que seja de qualquer autor clássico. Eu preciso ler os autores. Marx, para nossa alegria e para a desgraça dos mais preguiçosos, Marx é um clássico. É um clássico. E não é um livro ou dois livros do Marx, mesmo esses textos em que ele faz referência ao método. Seja o texto de 57, 1857, ou Capital, de 1867. Eu preciso, para entender qual é a perspectiva de método do Marx, no sentido de método, o caminho que se faz para construir o conhecimento, entender a realidade e transformá-la, eu preciso ler o autor. E aí, nós nos deparamos com uma série de dificuldades, que é esperado. Né? É esperado. A gente vive numa lógica, uma praxis utilitarista. Uma sociedade capitalista, praxis utilitarista não é um advento inédito do mundo capitalista. Okay? A praxis utilitarista existe há muito tempo. Mas no capitalismo, se enfatiza a praxis utilitarista. O que é isso? Significa, eu quero fazer uma pesquisa sobre um assunto tal. Que livro que você me indica? Não tem problema indicar livros, é claro. Mas qual é o caminho mais fácil para conseguir entender esse objeto? Eu estou precisando apertar um parafuso no meu carro, número 13. E aí que eu preciso? De uma chave 13. Eu quero uma chave 13, porque tem uma utilidade direta, imediata para resolver. Marx, para entender o método do Marx, tem muitos manuais. Eu comecei a palestra de hoje criticando esses manuais, sobretudo da União Soviética, e um dicionário gigantesco que eu fiz referência, eu faço agora, que é feito pelo Mark Rosenthal e também pelo Pavel. Né? Ou seja, são dicionário do pensamento, dicionário marxista, dicionário filosófico marxista da União Soviética. Publicado desde os anos 30 até os anos 70, tem edição dele aí no mercado. Receitas, prontuários. O objetivo de muitos desses manuais, além do Rosenthal e do Pavel, é encurtar o caminho. Então, não é pecado, gente. Não é pecado você ter uma preocupação propedêutica. Não é. Ajuda muito a gente. Mas absolutamente nada nos permite ignorar o próprio texto do autor. Se eu preciso e quero entender o método de Marx, seja para fazer revolução socialista, seja para poder usar, inclusive de forma de praxis utilitarista, eu preciso ler o autor. Os manuais de todos os tipos podem ajudar, eu acho que mais atrapalha. Mas alguns, sim, ajuda sim. Não tem dúvida que ajuda, mas não substitui. Aí é o erro, aí é a armadilha. Né? A gente lê o manual, facinho, as 7 leis da dialética, as 7 leis, né, do método marxiano. E aí eu já estou manjando do assunto negativo. Lembra dessa analogia?
complicada a analogia, mas me permito reproduzi-la. Lembre dela. Se eu quero conhecer qual é a forma de escrever peças de teatro do Shakespeare, eu tenho que ler o Shakespeare. E no caso do Shakespeare, você não vai encontrar um texto falando, ó, escreva um peça de teatro, é assim, assim, grande tratado. Tem que ler a obra do Shakespeare. Para nossa felicidade e desgraça de alguns, né? Marx não é diferente. Quero conhecer a perspectiva da história do Marx, eu preciso ler Marx, né? Tudo bem? E não é só um livro ou 2 livros, a trajetória. Claro que a obra maior, geracionalmente de maturidade, é o Capital, né? Mas tem todo um trânsito, um trajeto até chegar ao Capital. A gente precisa transitar com Marx, na medida do possível, para poder entender a constituição dos conceitos. Não a descoberta imanente do nada, como o mágico que tira coelho da cartola. Não, uma construção, muito suor, muita dor, muita luta revolucionária no caso. Temos uma pergunta aqui no chat, vamos verificar aqui. Tá. É como eu estou sozinho aqui, agora eu estou vendo. O pessoal, acho que já desligaram os microfones, né? Um pouco tarde aqui, eu vou ler isso. A Lucélia fez uma pergunta aqui, lembrando, né? Eu falei da Lucélia. A Lucélia é minha supervisora naquela pesquisa de pós-doutorado que eu fiz referência. Obrigado pela pergunta, Lucélia. A categoria trabalho é central no método? Gente, todas as categorias são importantes. Todas elas funcionam dialogando entre si. Em determinado momento da história, com um determinado objeto, outras mais, outras menos, mas o fato é que existe uma categoria que é a categoria das categorias. Não é porque ela é superior, mas é porque sem ela foi a primeira. Sem ela, outras categorias do ser social, não necessariamente da natureza, mas do ser social, não seriam capazes. Que é a categoria de trabalho, né? E o que é essa categoria de trabalho? Quando a gente pensa em Marx, a gente tem que pensar trabalho. Mas agora, aqui vem uma pequena dificuldade. Tem que ser rápido nela. Trabalho, enquanto categoria marxiana, não é necessariamente o trabalho teu, de professor, de comerciante, de trabalho no comércio, de operário, de cortador de cana, de motoboy, de diretor de escola. Isso é trabalho, isso é importante, é claro. Mas trabalho enquanto categoria, eu vou acrescentar aqui, Luciano, se você me permite. Trabalho enquanto categoria ontológica. Ah, mas tem aqueles que acham que não tem ontologia no Marx. Ok, eu não sou um daqueles. Né? Então, trabalho enquanto categoria ontológica é central, pessoal. Sabe por quê? Porque o trabalho é a categoria primeira que vai dar vida ao ser social. O trabalho é uma relação. Eu vou dar uma definição, mas, por favor, Marx não trabalha com definição. É eu aqui. Né? Jean que vai dar uma definição para se fazer entendido por todos. Trabalho, definindo, mas, por favor, Marx trabalha com determinações, não definições. Beleza? Eu posso distinguir essas duas coisas. Mas, da minha parte, trabalho é uma relação, isso é Marx nos manuscritos econômicos filosóficos. Trabalho é uma relação entre homem e natureza. E ao transformar a natureza, transforma ela, é claro, e a si também. Marx também vai falar, em outros textos, de relação sociometabólica. É uma relação entre homem e natureza em que ambos se influenciam. Então, nesse sentido, é graças à atividade de trabalho que o homem começa a transformar a natureza e também o processo de humanização. Então, veja, nós nascemos animais. Não quero acabar com a adolescência, com a vida adulta de vocês, ou com a aposentadoria de quem estiver aposentado, mas assim, nós não nascemos humanos. Nós nascemos bicho mesmo, animal. Né? Agora, durante o processo de sociabilidade, através do trabalho, ou no mundo em que essa atividade está acontecendo e eu nela estou inserido, eu começo também a desenvolver meu processo de humanização. O trabalho poderia ser chamado portador de duas determinações, um momento teleológico e um momento da objetivação. A teleologia seria essa capacidade de pensar diante das necessidades o que fazer. E a objetivação seria a execução disso mais ou menos como se pensou. Claro que o tempo aqui é curto, né? Mas para dizer o seguinte, trabalho é uma transformação do homem diante da natureza, que ao transformar, ela transforma-se também. E nesse sentido, o homem passa a ser social, e nesse aspecto, trabalho passa, então, é considerado por Marx a categoria fundante, a categoria central, como muitos da tradição marxista vão reproduzir. Ou seja, Marx diz, trabalho é a categoria fundante do ser social. Lukács fala isso. Né? Mas eu não sou um estudioso do Lukács, etc. e tal, vou
continuar aventurando aqui, na medida dos meus limites, com Marx, né? Então, nos manuscritos econômicos filosóficos, sugiro que vocês leiam ele, porque é um texto muito rico, em que Marx, a título de rascunho de estudos, né, particulares, não é publicado, não é escrito, né, e não é vai ser publicado enquanto um livro. Tinha, sim, a pretensão de publicar, mas nunca se publicou, isso ficou como rascunhos importantes. Só no século XX que a gente acaba descobrindo esses manuscritos muito valiosos, porque traz a categoria, pelo menos nos anos 40, pela primeira vez, a categoria trabalho como central. Não a moral, aí, Diego, não a moral entre o bem e o mal, vamos ficar com o bem para mudar a história da humanidade. Não, é atividade de trabalho. Isso é importante porque dá espaço para pensarmos, então Marx é um materialista. Correto? Sim, correto mesmo. Não é materialista vulgar, no sentido mesquinho, inclusive, de ter coisas materiais, mas no sentido de entender que são as relações materiais que fazem o homem pensar e ter ideias. Não são ideias que dão vida às novas relações materiais. Tem um outro assunto também, que engloba a questão do método. Vou ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. A outra questão que você colocou sobre o trabalho, eu lembrei de um... Aliás, por você ter respondido a Lucélia, eu pensei no texto O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, né? Esse texto aí é central para entender o que você acabou de dizer. Enfim, eu consegui entender claramente quando você começou a falar, porque eu lembrei desse texto aí também, que esses dias a gente leu esse texto aí. Outra coisa, pergunta que eu queria falar é o seguinte: por que o Lenin coloca a necessidade, porque você falou de militância, por isso que eu estou colocando isso aqui, para os militantes na época da Rússia czarista e tal, do processo revolucionário, sobre a necessidade de se ler Hegel? Sim. Bom, primeiro sobre o texto do Engels, né? O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Esse texto é extremamente importante. E aproveitando que você fez referência a esse texto, Diego, para todos nós, além desse texto que é importante lê-lo, é importante dizer que quem vai escrever sobre materialismo histórico, materialismo dialético, é o Engels, não é o Marx. Marx não escreve nem um artigo de 5 folhas, de uma folha sequer, sobre esse tal do materialismo histórico, materialismo dialético, ok? Quem faz referência a materialismo histórico nos textos do Marx é o Engels, quando está fazendo prefácios ou pós-fácios, tudo bem? E quem vai escrever, de onde surgiu esse negócio aqui? Historicidade, totalidade, contradição, mediação. Isso, pessoal, quem escreve isso é Engels, não é Marx. Tá? É Engels. Por exemplo, tem um texto clássico que foi publicado já separado, inclusive eu tenho ele aqui na minha mão, vou mostrar para vocês. No caso aqui, a editora Sanderman, né? Do socialismo utópico ao socialismo científico. Isso é a parte de um livro maior que o Engels publicou, criticando um socialismo utópico alemão, chamado Düringen. Né? Esqueci agora o primeiro nome dele, mas enfim, é o anti-Düring. Né? E lá dentro do anti-Düring, que é a crítica ao socialismo romântico idealista alemão, ele vai falar o que é esse, o que seria aquilo que ele e o Marx desenvolveu. E ele vai ser bem enfático, Engels. Tem o mérito do desenvolvimento do materialismo histórico. Ele diz assim, perspectiva materialista da história é mais do Marx do que meu. Não vou entrar nesse aspecto, o Engels é muito modesto. O que eu quero chamar a atenção é que os dois são muito importantes. E aqui, justiça seja feita para poder colocar uma áurea da moral da justiça. Quem escreveu sobre dialética, materialismo dialético, método dialético, por favor, é o Engels, não é o Marx. Supostamente em sintonia com Marx. Mas o que acontece? Engels jamais colocou esses elementos do método de Marx, método de perspectiva histórica, como leis eternas. Quem faz isso, pessoal, é o Bernstein, na social-democracia, na Alemanha, que vai ser uma pessoa próxima ao Engels, que vai fazer uma releitura revisionista do Engels. Depois isso ganha corpo com o Karl Kautsky, no século XX, também colocando em Engels, a ideia de que, olha, existem leis da dialética. O Engels já falou. Engels não falou de lei nenhuma. No máximo, eles falam de lei tendencial, que é uma outra coisa absolutamente diferente. E se não bastasse, é claro, o stalinismo, né, vai se ancorar, né, no Engels para poder tentar justificar um discurso de autoridade suposta, o revisionismo, né, dizendo das leis da dialética, etc. E tal. Rosenthal, que eu citei aqui hoje, faz isso de cabo a rabo. Né? Agora, a segunda parte que você colocou, Diego, me ajuda a lembrar aí, o que era mesmo? Por que o Lenin, na época lá da Rússia revolucionária, não lembro qual texto exatamente que o Lenin, que eu li isso esses dias, vários textos do Lenin aí, mas não estou lembrando qual texto, não sei se é o que fazer, um passo para frente, 2 passos para trás, não sei, uma coisa assim.
ele fala sobre a necessidade dos militantes de ler Hegel, recomenda a leitura de Hegel para os militantes. É claro que também, hoje, isso também acho que deve ser recomendável, né? Mas eu queria entender o porquê que o Lenin faz isso, para entender também essa questão metodológica que você está colocando aqui, principalmente para a gente que é militante. Acho que isso é importante, aí, entender isso. Sim. Vou tentar ser rápido, porque, veja só, a preocupação aqui é o tempo também do programa. Mas observe, essa pergunta é importante. São os cadernos. Isso aí, Diego, é um conjunto de textos, cadernos, caderno mesmo, brochura. O Engels estudava, quando ele estava estudando a lógica do Hegel, e a lógica do Hegel dividido em 3 volumes gigantescos, né? E ele vai falar, o marxista tem que ler Hegel, tem que ler a lógica do Hegel, né? E por que ele está falando isso? Depois desse texto, desse monte de texto, de rascunhos, anotações de caderno do Lenin, vai ser publicado como cadernos filosóficos, né? Cadernos de materialista de loja filosófica, tem vários nomes aí. Minha avó tem um público recentemente. E nesses cadernos filosóficos do Lenin, ele está falando, ó, tem que estudar o Hegel. Primeiro que ele estava estudando Hegel, ele estudar a vida, né, esses cadernos, esses textos do Lenin. E por que ele orienta? Olha, tem que estudar o Hegel. Sabe por quê? E essa pergunta foi importante para quem está a fim de aprofundar nesse estudo mesmo, nesse bate-papo, nessa conversa. Porque Marx não precisou inventar um método novo. Hegel já tinha feito isso. Aí vem o problema. Muitos dizem, então tá, é aquele negócio, né, Jean? Marx inverteu, colocou de pés no chão o método do Hegel, que estava de ponta cabeça. Marx inverte. Bom, quem fala isso são os stalinistas, vulgares ao extremo, né? É preciso ler e estudar Hegel, sem medo. Ler e estudar a lógica, né, para poder entender o que é esse método. Porque o método do Marx dialoga, não é um namoro. Muitos disseram, Marx só namorou com Hegel, tal, se distanciou do Hegel. Eu não concordo com isso. Pelo contrário, não há namoro, não. Há uma relação extremamente próxima até o final da vida. Prova disso não é o meu desejo. É o próprio Capital, em que o Marx, nas apresentações do Capital, vai deixar claro, né? Disseram, ou seja, criticaram por ser hegeliano, etc. e tal, né? Ou seja, ele vem dizendo a importância do método no Capital, 1867. A importância do Hegel, da lógica hegeliana, do método hegeliano, ali na Constituição do Capital. Então, o Lenin pede para fazer, ele sugere, né, não que é obrigado, mas ele sugere que é importante, se quer conhecer o método de Marx, tem que ler a lógica do Hegel. Por quê? Respondendo a tua pergunta, porque é de lá que o Marx arrancou e aprendeu em relação ao método. Não é uma cópia fiel do método do Hegel, mas é uma leitura materialista do procedimento de como conhecer as coisas. Tem diferenças com o método de Hegel, né? Os marxistas julgaram e falaram, então eu vou estudar Hegel porque eu aprendo o método do Marx. Não, se estudar Hegel, você aprendeu o método Hegel, se estudar bem, né? Agora, para entender o método do Marx, eu vou ter muito mais elementos para entender as mediações do que o Marx chama de método, se eu conseguir entender a crítica que ele fez ao método do Hegel. Eu estou aqui, mais uma vez, fazendo uma pesquisa recente de pós-doutorado sobre a supervisão da Lucélia, que está aqui presente, e eu começo, uma parte, né, do relatório, constitui-se um livro que estou escrevendo sobre o método Marx. E eu começo fazendo um debate a partir dos manuscritos econômicos filosóficos, né, porque é exatamente o debate direto de crítica ao método do Hegel ali em 44. Né? Então, o Lenin está sugerindo que a gente leia Hegel, porque esse é o percurso do Marx, e a grande referência de método do Marx é o Hegel. Aristóteles também, etc., diretamente o Hegel, só que um método diferente que o Marx vai dar vida. Aí vem aquela categoria de superação, né? Marx se apropria e supera. Mesmo princípio, pessoal, que ele usa lá na introdução que eu falei no início, de 1857, quando ele critica o método da economia política, ele critica abraçando, incorporando e superando. Suprassunção, subsumir, tem essas palavras aqui usadas no Brasil, né? Aufheben seria a expressão correta aí que ele usa no alemão, né? Enquanto verbo, ou seja, superar, incorporando, né? E avançando. Pessoal, então é isso. Mais dúvidas, vocês podem mandar mensagens. Eu vou pedir para vocês acompanharem os nossos cursos, aulas, palestras, que nem essa vez está sendo gravada, vai ser jogada lá no nosso canal no YouTube, Professor Jean Menezes, no YouTube. Então, acho que lá vocês podem ver. E uma vez
essa live aqui, essa palestra lançada lá, quiser fazer perguntas que não deu para fazer aqui, tem motivos que faz com que a gente faça ou não perguntas na hora, né? Mas se quiser fazer depois, faz lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, fica atualizado do que está acontecendo, né? Pelo menos aquilo que a gente consegue socializar. Bom, é isso, né? Então, eu acho que eu vou finalizando por aqui. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, né? Ficaram até o final. É um assunto pesado, um assunto que poucas pessoas se interessam, até porque o que a gente tem para falar, às vezes, não é muito agradável, né? A gente não tem a preocupação de ser agradável, mas de trabalhar a partir das determinações do que é Marx em relação a esse método, que é muito diferente do que a gente vê no nosso dia a dia. Não só a academia, mais uma vez, mas na organização da militância, nos movimentos sociais, na análise de conjuntura, né, na análise de conjuntura nacional, internacional, entender todo o desenvolvimento e a crise do capitalismo nesse momento. Então, antes de terminar, eu só queria fazer uma saudação a Luiz e Rosa Sanderman, que são 2 militantes trotskistas que foram assassinados, né, hoje faz 26 anos que eles foram assassinados, né, no interior do estado de São Paulo, por conta de lutarem a favor de defesa dos interesses da classe trabalhadora, sobretudo dos cortadores de cana, dos servidores da Universidade Federal de São Carlos. Então, eu fico muito emocionado, inclusive, porque assim, falar de método em Marx hoje tem que servir para a nossa luta, né? Muitos já fizeram isso, inclusive como o José e a Rosa Sanderman tombaram no interior de São Paulo, lutando, falando e levando a perspectiva do método em Marx. Não de forma acadêmica, e também é uma forma louvável, mas na forma de luta, de organização da classe trabalhadora, seja dos servidores acadêmicos, servidores técnicos administrativos, em sintonia com a luta dos campesinos, dos cortadores de cana no interior do estado de São Paulo. Foram brutalmente assassinados, né? E normalmente nós que somos da esquerda revolucionária trotskista, da Liga Internacional dos Trabalhadores, nós choramos os nossos mortos porque são lutadores e que ajudaram a gente de forma direta ou indireta a entender um pouco e cada vez mais entender que é preciso saber muito mais para poder transformar o mundo que nós vivemos. Então é isso. Termino aqui com essa homenagem aos camaradas Luiz e Rosa Sandro. Beleza? Dúvidas lá? É isso aí, viva a quarta! Viva a quarta, camarada. Um abraço então para todos e eu fico por aqui.